Pessoal, quem está com o material aí da semana, o material da semana passada não? É, isso aí, beleza. Quem está sem aí? Quem está sem? Beleza. Quem está sem, eu vou distribuir aqui só uma folhinha de exercício, mas é o mesmo material que está no exercício de vocês. Porque a gente vai fazer algumas questões aqui, eu preciso que vocês acompanhem, tá? Eu já sabia que alguns não trariam, normal, conheço aluno, conheço. Esse é o bizu colorido, ó. Colorido que, porra, meu irmão, fica show. Aqui, ó. Assim, as questões estão numa ordem assim aleatória, mas é a ordem que está no material de vocês. É só para a gente acompanhar, que o pessoal de casa não se perder. Tá? Aqui, ó. É isso aí mesmo. Está lá no final, na parte final. Só que esse material está completão, com 70 questões para fazer uma revisão. Por exemplo, a questão 9 está aqui também, é a questão de vocês, a questão 9. É só tu achar. Quer ver? Eu não estou chegando porra nenhuma, é 9. Em algum lugar tem 9 aí. Questão 9. Cadê a questão 9? A 9 aqui. Então, é essa aqui. Tá vendo? Aqui. É, não, é aí que tá. A questão, quando eu falar assim, vamos corrigir a questão 10. Você cata 10 ali, ele vai achar 10 ali. Ó, não esquenta com a ordem, 9, 10, é porque tá na ordem do material do pessoal que tá em casa. Pra não, senão o pessoal fica doido. Porra, cadê a questão? Aí, não acha. Pessoal, boa tarde, né? Vamos lá? Já pode? Já tá gravando? Já, né? Já tá gravando, André? Ah, beleza. Pessoal, olha só. Na semana passada a gente estava falando sobre esse assunto aqui, mas eu quero voltar a falar sobre esse assunto, que a gente vai engrenar um assunto importante, que é o caso da perda da estabilidade. A gente não tinha comentado sobre isso, mas já que a gente vai falar da perda, vou voltar a falar sobre essa questão aqui, mas é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Pessoal, a Constituição fala que a estabilidade vai ser adquirida após 3 anos de efetivo exercício. O Estatuto de vocês, o Decreto 220, fala que vai ser após 2. É claro que prevalece o quê? A Constituição. Tá? Prevalece sempre a Constituição. André, mas por que o meu Estatuto diz que são 2 anos e a Constituição diz que são 3? Porque o Estatuto é de 75. A gente estuda, o concurso de vocês, o Estatuto, lá no edital de vocês da Polícia, é o Decreto-Lei 220/75. Pessoal, em 1975, não tinha nem a obrigatoriedade de concurso. Nem precisava ter concurso para ocupar o cargo público. Tá? Só a partir de 88, com a Constituição, é que se exigiu você fazer concurso para ocupar cargo público efetivo. Tá? E a Constituição de 88 trouxe após 2 anos. Mas em 98 a gente teve uma alteração e passou para 3 anos. Ou seja, o estágio probatório, a condição para você adquirir a estabilidade é após 3 anos. Quem é que falou isso? O STF. Essa posição que o estágio probatório e tanto o prazo para você adquirir a estabilidade vai ser de 3 anos, é segundo o entendimento do próprio STF. Tá? Isso foi em 2011 que ele pacificou. Então, ficou... Porque antigamente tinha sempre problema. Se for servidor estadual, basta 2 anos. Não, não, não. O Supremo falou que é qualquer tipo de servidor só após os 3 anos. Beleza? Mas ó, a Constituição, no artigo 41, falou assim, para o servidor público, então, adquirir estabilidade, ele precisa de 3 anos no mínimo, mas tem que ser 3 anos de efetivo exercício. Tá? Eu tirei uma licença e essa licença conta para o estágio probatório para adquirir a estabilidade? Não, não conta, é de efetivo exercício, beleza? Só que a Constituição falou assim, mas além disso, além desse prazo, você tem que ser submetido ao que a gente chama de uma avaliação especial de desempenho. Essa expressão aqui é importante, por quê? Porque costuma cair em prova. Quando a gente fala avaliação especial, é bem fácil. É para você adquirir a estabilidade. A Constituição ela trouxe um plus. Não basta só você ter 3 anos de efetivo exercício. Você tem que comprovar que você presta, é mais ou menos isso, que você presta para continuar no cargo público que você está ocupando. Ué, mas André, mas por quê? Você fez concurso para ocupar um cargo efetivo. Você fez concurso, foi nomeado, isso a gente estudou na semana passada, né? Nomeação. Você foi nomeado. Essa nomeação aqui dá o direito a você tomar posse no cargo e entrar em exercício. Opa! Mas André, entrei em exercício. Ok. Após 3 anos, a estabilidade vem automaticamente? Não, isso já caiu na prova. Já perguntou se a estabilidade é automática após 3 anos. Não, não é automática, porque você tem que ser o quê? Aprovado. Ué, mas você é aprovado de novo? Sim.
Aqui você já foi lá atrás, você passou no concurso, que talvez é a parte mais difícil aqui é mais tranquilo. Porque basta você trabalhar de forma correta e após 3 anos você vai ser avaliado através de uma comissão. A Constituição diz que uma comissão especial vai ser designada para fazer essa avaliação. E essa avaliação conta desde o primeiro dia de trabalho. Pessoal, na prática não existe, tá? Ninguém vê o seu serviço. No máximo, o teu colega do lado fica de olho, né? Enfim, mas segundo a Constituição tem que ter uma comissão especial para o quê? Para fazer essa avaliação. Interessante é que no final do estágio probatório, essa avaliação ela tem que ser positiva. Porque se a avaliação for negativa, cuidado, a Constituição diz que o servidor que passou no concurso lá atrás, ele vai ser exonerado. Se essa avaliação especial aqui, se é feita por essa comissão, determinar que a sua avaliação foi negativa, conforme as regras legais, você vai ser exonerado. Mas espera aí, eu passei no concurso, eu vou ser exonerado? Exoneração, exatamente, é o que a Constituição prevê. Mas não, eu fui um bom servidor durante esses 3 anos. Após esses 3 anos, foi feita essa avaliação durante esses 3 anos. Essa avaliação ela foi feita e a comissão achou que eu fui bem. Ou seja, eu fui avaliado de forma positiva. Parabéns! Se você passou na avaliação especial, você adquiriu a estabilidade. Tá? Então, cuidado com isso na prova. Parece uma questão boba, mas quando cai em prova, muita gente erra. Porque o pessoal acha que basta ter 3 anos de efetivo exercício. Não, você tem que ser aprovado. André, o Estatuto fala isso? Pessoal, esquece o Estatuto nesse ponto. O Estatuto fala tudo diferente. O Estatuto fala que você basta ter 2 anos para você adquirir estabilidade, não fala em avaliação especial, não fala nada. Só fala no estágio experimental que não existe mais. Então, esquece o Estatuto nesse ponto. Mas na minha prova de Estatuto vai cair o Estatuto ou o que está na Constituição? Pessoal, a banca, ela gosta de brincar com o Estatuto e a Constituição ao mesmo tempo. Eu já expliquei isso aqui para vocês, ainda mais que o Estatuto é uma regra muito antiga. E as bancas gostam sempre de brincar com isso. Beleza? Então, para você adquirir estabilidade, basta você ter 3 anos de efetivo exercício? Não. Você tem que ser aprovado e é o que a gente chama de avaliação especial. Tranquilo, pessoal? Essa expressão aqui é interessante. Muita gente acha, o servidor vai ser demitido. Não, ele não vai ser demitido, porque ele foi reprovado no estágio experimental. Ele vai ser simplesmente exonerado. Mas essa exoneração aqui precisa ter algum processo administrativo? Preste atenção que isso cai na prova. Existe o que a gente vai estudar isso ainda hoje, tá? O que a gente chama de processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo disciplinar aqui, o nome já diz, é para apurar uma infração. Ou seja, o servidor fez besteira. Fez besteira, a gente precisa averiguar essa infração. E isso vai ser feito no PAD. O PAD a gente vai ver já, tá? O PAD vai ter alguns mecanismos e tal, e vai ter uma decisão. Pessoal, na decisão do PAD, a decisão pode levar você à demissão. Eu posso ser demitido no PAD, no processo administrativo disciplinar, André? Sim, a gente vai ver já isso. Então se eu estou em efetivo exercício, não importa se eu sou ainda servidor não estável ou se eu já sou servidor estável, se eu sofrer um processo administrativo disciplinar e a depender da infração, eu posso ser demitido? Sim, você é demitido. Aqui você está sofrendo uma punição, você está sendo punido e ponto final. Aqui, por incrível que pareça, eu sei que dói no bolso. Imagina só, você passou no concurso da Polícia Civil. Você está já há 3 anos recebendo aquela remuneração que todo mundo aqui quer receber e no final do estágio probatório você é reprovado. Porra, André, você é reprovado? Pessoal, não é sacanagem não. Para tu ser reprovado no estágio probatório, tu tem que fazer muita merda. Tu tem que ser muito ruim. Não tem jeito, é difícil. Mas numa prova de concurso ele pergunta, mesmo sendo, né? Mas enfim, deixa quieto. Nessa situação, a gente percebe que aqui você vai pro olho da rua. André, mas e a minha estabilidade? Que estabilidade, filho? Você foi reprovado. Se você foi reprovado, você não adquiriu nada. Você vai pro olho da rua. Você para de receber já no próximo mês. Aí, viu, me puniu, tá me punindo. Não existe essa punição no estatuto, nem em lugar nenhum. Exonerar nunca é punir. Tem que ficar atento com essa expressão aqui, hein? Porque a gente vê na televisão, acha que o cara, o servidor foi exonerado, estão punindo. Não, ele só está deixando o cargo que ele ocupa. Por quais motivos? Esse aqui é um motivo.
não foi aprovado no estágio probatório. Ué, estágio probatório? Sim, pessoal, essa expressão aqui, ó, estágio probatório, o nome já diz, ó, probatório. É prova. Você tem que provar que merece continuar. Se você não preenche os requisitos, você tem que ficar de fora. E esse ficar de fora é feito através da exoneração, que é através de um processo administrativo comum. Ou seja, não é um processo administrativo disciplinar, porque disciplinar é para apurar infração. Aqui você não fez nada de errado. Aqui você não transgrediu as regras do jogo. Você simplesmente não tem as qualidades que a administração precisa para você continuar no cargo. André, e se eu tiver as qualidades? Ah, se você tiver, você pode ficar. E você, inclusive, vai se tornar servidor o quê? Estável. Beleza, pessoal? Então tem que ficar atento. A avaliação especial é justamente essa avaliação feita durante o estágio probatório. E na Constituição é de 3 anos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Só que aqui, ó, preste atenção, existe uma pegadinha. Quando você se torna estável, muita gente, opa, agora tá tranquilo, agora eu faço o que eu quiser no serviço público. Porcaria nenhuma, porque a própria Constituição diz lá que o mesmo servidor estável pode o quê? Perder o cargo. Ou seja, ele pode perder essa estabilidade aqui, tá, pessoal? E aí, André, como que então ele perde a estabilidade? Esse assunto aqui é bem tranquilo, só que a gente vai já detalhar, porque a gente vai falar do PAD, tá? Mas aqui, só nesse primeiro momento, vamos só ilustrar quais são as formas de você poder perder. É difícil, tá? Mas pode acontecer, de você perder a estabilidade, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que a Constituição diz? Isso está no artigo 41, parágrafo 1º. Diz que o servidor estável só perderá o cargo. Opa, somente pode perder. Caraca, então ele pode perder? Sim, ele pode perder a estabilidade. De que forma? Ele pode perder através de um processo administrativo disciplinar, que já a gente vai discutir como é que ele é feito. Tá? Inclusive, esse PAD está no estatuto. Tá? Esse PAD aqui que a gente vai estudar cai na prova bastante. Esse está tranquilo. Pessoal, você pode perder o cargo também através de um processo judicial. Um processo judicial é o juiz. Você pratica uma transgressão, uma infração, mas só que a legislação prevê que essa conduta também é tipificada como crime. Então se eu pratiquei crime, eu posso ser preso, com certeza. Mas você também, com certeza, pode perder o quê? A estabilidade. Então é uma segunda situação. A gente não vai precisar discutir isso aqui porque não cai pra gente, quer dizer, vocês até vão estudar processo penal, mas não cabe aqui a gente discutir o processo judicial, os seus trâmites para o servidor perder o cargo. É só você gravar. Ué, servidor público estável pode perder o cargo através de uma decisão judicial? Sim, pode. Beleza? E a terceira hipótese, é importantíssima essa terceira, tem 4 situações, mas essa terceira aqui é uma outra importante. Vou até mudar a cor aqui, ó. Existe na Constituição o que a gente chama de uma, olha só o nome, hein? Avaliação. Mas não é aquela avaliação especial, é a avaliação periódica. Pessoal, essa avaliação aqui periódica é diferente da avaliação especial. Olha lá, a avaliação especial a gente já sabe, é para você adquirir a estabilidade. A avaliação especial é para adquirir, ó, o nome já te ajuda, ó. Especial você lembra de estabilidade. Porque às vezes ele só troca na prova. Segundo a Constituição, a avaliação periódica é um requisito obrigatório para o servidor conseguir a estabilidade? Não, periódica não, é a especial. Mas a periódica, pessoal, faz o servidor perder a estabilidade. Ó, aqui te ajuda, ó, periódica ajuda, né? Às vezes tu lembra na hora da prova só por causa dessa situação aqui. Caraca, tá maluco? Como é que na avaliação periódica eu vou perder? Já passei na avaliação especial. Sim, ó, você ficou 3 anos trabalhando. Fui aprovado. Opa, se deu bem. Passou para a estabilidade. Opa! Mas só que a Constituição, olha que sacana ela foi. Quer dizer, sacana não, eu gostei dessa situação. O que a Constituição trouxe? Trouxe essa nova situação. Isso aqui foi criado em 98, deixa eu botar certinho, com a Emenda Constitucional 19 de 98, que foi a reforma administrativa. Deixa eu botar aqui. Emenda Constitucional 19 de 98. O professor de administrativa é que fala bastante sobre isso aqui, em algumas situações. Nessa situação, o que acontece? Essa emenda aqui
trouxe mais uma situação para o servidor estável perder a estabilidade. É o que a gente chama de avaliação periódica. André, que porra de avaliação é essa aí? Eu nunca vi na prática. Eu sei, na prática também eu nunca vi, mas na prova eu já vi cair. O que essa avaliação te traz? Justamente isso. Após você adquirir estabilidade, pessoal, é após. Porque aqui você tem só avaliação especial. E segundo a Constituição, essa avaliação vai ser feita uma única vez. É uma única vez. Ué, mas durante os 3 anos que eu trabalhei, sim, é isso mesmo, tá? É o que a Constituição prevê. Mas a avaliação periódica, pessoal, ela pode acontecer de período em período. Ué, mas quem é que vai regulamentar isso aqui? Se perguntar na sua prova, é através de lei complementar. Lei complementar vai regulamentar a avaliação periódica. Beleza? Então, preste atenção. Nessa situação, o que acontece? Segundo a legislação, né, na verdade, pessoal, essa legislação aqui não existe ainda. Não existe essa regra pronta. Então, por isso que na prática, o pessoal sabe como é que é feita essa avaliação? O próprio servidor faz. Você mesmo faz a sua avaliação. Porra. Aí, no máximo, o chefe só olha assim, e concorda ou não. É autoavaliação. É ridículo. Mas por quê? Porque não existe uma ainda regulamentando. Nessa situação, mas se perguntar na sua prova, através da avaliação periódica, o servidor público estável pode perder o cargo? Sim, pode perder o cargo. Do mesmo jeito, na avaliação especial. Mas só que na avaliação especial, ele perde o cargo e nem chegou, coitado, a adquirir a estabilidade. Aqui ele já é estável. André, mas por quantos anos isso aqui vai acontecer, essa avaliação periódica? Pessoal, até ele se aposentar. Sabe por que isso? Isso já caiu numa prova. Sabe por quê? Porque antigamente, até 1998, não existia avaliação periódica. O que acontecia? O servidor passava o estágio probatório trabalhando pra caramba. Chegava cedo, saía tarde, fazia hora extra, nem pedia lá a remuneração, enfim, trabalhava pra caramba. Quando ele se tornava estável, sabe o que ele fazia? Botava só o paletó. Tipo assim, nem mais trabalhar. Ou seja, começava o quê? A deixar para lá o serviço. Nessa situação, o serviço começou a ficar mais o quê? Ineficiente. Ou seja, a produção do servidor caía de forma drástica. Nessa situação, com o advento dessa mudança aqui, faz com que o servidor volte a ter produção. Porque se não tiver produção, se não tiver uma boa avaliação, o que acontece? É rua. Tá? Essa aqui, pessoal, essa reforma aqui administrativa trouxe o que a gente chama de princípio. Isso caiu na prova, hein? O princípio, olha que legal. Vocês estudam esses princípios com o professor de administrativo, com o Igor, tá? Princípio da, quem sabe, eficiência. Ué, princípio da eficiência, André? Sim, pessoal, artigo 37 da Constituição. O artigo 37 traz legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ué, o artigo... Aqui aparece, né? O artigo 37, pessoal, da Constituição, fala da administração pública. E a gente está estudando sobre a administração pública. Eu sei que você estudou isso com o Igor também, mas essa parte de estatuto é administração pública. Nessa situação, a administração pública ela se torna mais eficiente com várias regras. E uma delas é essa avaliação periódica de desempenho. Beleza? Isso aí já caiu num concurso. Tem que ficar atento aí, porque eles podem perguntar. O concurso da Polícia Civil, as questões são top. Não é só aquela besteirinha de corta e cola, não. Tá? Assim, é claro que na parte de estatuto, eles não fogem muito à regra não, porque estatuto é mais cortar e colar, é chato. Mas eles podem incrementar uma questão de estatuto falando sobre exatamente isso. Ele pode perguntar assim, dos itens abaixo, como aquele foi introduzido... Olha que pergunta chique. Com a reforma administrativa. A avaliação periódica foi introduzida com a reforma administrativa. Porque trouxe o princípio da eficiência. Na verdade, esse princípio aqui da eficiência, pessoal, ele já estava previsto de forma explícita, né? Explícita não, de forma implícita. Mas o legislador achou por bem escrever o E de eficiência. Aí até assim ficou bonitinho, né? Legalidade, porque antigamente a gente estudava assim, os princípios da administração, LIMP, parava no P. Aí o E, para completar o LIMP, que é o princípio da eficiência. Beleza, pessoal? Então, cuidado com essa avaliação periódica, hein? Cai bastante em prova, eles gostam de trocar.
bola com a avaliação especial de desempenho. Beleza? Parece que é feita por ele mesmo, na teoria feita por quem? Então, pela lei complementar. A lei complementar vai estabelecer as regras. Ele perguntou assim, André, na prática é feita ali pela própria pessoa, o superior ele vai analisar, mas e quem é que faz? Não tem. A lei vai ter que estabelecer os critérios. Beleza? Não tem. Pode ser até um funcionário que não tem efetividade. Sim. Não, é porque o que acontece? Isso não está previsto. Não está previsto. Isso é interessante porque já está rolando no Congresso Nacional uma lei complementar nesse parâmetro aqui, mas para o servidor federal, servidor estadual, ainda não tem. Beleza? Pessoal, aqui, preste atenção, existe uma quarta situação que não está prevista no artigo 41, parágrafo 4º, né? Fica atento. Essas três aqui estão no parágrafo 4º do artigo 41, mas existe uma situação no artigo 169, e essa talvez seja mais assim, digamos assim, dramática, porque envolve uma questão que o Estado do Rio recentemente estava passando, tá? Pessoal, vou até botar a cor aqui, ó. Existe uma quarta situação que está no artigo 169. Eu até trouxe para vocês, está no material de vocês, tá? O artigo 169 traz sobre a questão da despesa com o funcionalismo público. Preste atenção, mais ou menos assim, ó, o governo, só para a gente entender, o governo, ele tem autorização por lei a gastar um certo limite com o funcionalismo público. Existe um teto de gastos, existe um teto, que esse teto é estabelecido pela própria Constituição, tá? Nessa situação, esse teto de gastos é um percentual sobre o que o governo arrecada. Ah, o governo arrecada tantos bilhões, eu sei, mas um percentual sobre esse valorzão que ele arrecada pode ser gasto com o funcionalismo público. E o que o artigo 169 diz? Se o governo, de certa forma, está gastando mais do que pode, ou seja, está gastando mais que o teto, você não precisa decorar qual é o teto, não vai cair para vocês, tá? Mas nessa situação, se o governo está gastando mais do que pode com o servidor, o governo está praticando irresponsabilidade. E a Constituição, no artigo 169, permite, pasmem, que o governo pode demitir servidor. Ué, demitir servidor só porque o governo está gastando mais do que deve, exatamente o que está escrito no artigo 169. Então, nessa situação aqui, a gente tem uma quarta hipótese, quarta e última, né, graças a Deus, que o servidor público estável pode sim perder o cargo. Através de processo administrativo, tranquilo. Processo social também não tem muita discussão, já era. Aqui que na prática é mais difícil, mas se perguntar na prova, sim, existe essa possibilidade. Aqui, pessoal, pode vir na prova, é o que a gente chama de insuficiência de desempenho. Ué, insuficiência de desempenho é você estar trabalhando mal, é rua. Eu sei que é muito subjetivo isso. O que é trabalhar mal? Eu sei que é subjetivo, mas numa prova de concurso ele é objetivo. O servidor foi avaliado de forma negativa, ele está, de certa forma, sendo aí negligente com o serviço, não está aí executando as tarefas como sempre vinha executando, e por isso, na avaliação periódica, ele foi reprovado. Ou seja, é rua, é demissão. Essa expressão não pode ser demissão, aqui é exoneração também. Beleza? E essa aqui é a pior de todas. Quando aparece na prova, ninguém marca excesso de gasto orçamentário. O que é? O cara pode ser mandado embora por excesso de gasto orçamentário? Exatamente. E tem duas questões aí sobre isso. E quase ninguém marca. A gente vai fazer essas questões já já. Então, pessoal, excesso de gasto orçamentário está previsto na Constituição como uma das hipóteses do servidor estável perder o cargo. Mas, André, tem certeza que o servidor estável pode perder o cargo? Está escrito, pessoal. Artigo 169, parágrafo 3º. Mas antes disso acontecer, preste atenção, o que a Constituição trouxe? Trouxe tipo uma colher de chá. Falou assim, ó, já que o governo está gastando mais com o que deve, mais do que deve, ele pode sim demitir servidor, ele pode mandar embora. Né? Ele não usa a expressão demissão, tá? Ele pode sim mandar embora servidor público. Mas a Constituição traz uma linha de preferência. Ó, primeiro, eu posso mandar embora quem? Quem ocupa cargo em comissão. Quem ocupa função de confiança. Mas só até o limite de 20%. Até 20% dos cargos em comissão e dos cargos de função de confiança.
Aí ele demitiu 20%, até 20%. Isso aqui é outro absurdo, tinha que ser 100%. Pô, o cara não fez concurso, pô, tinha que mandar embora 100% para depois ir para o servidor efetivo. Mas não, a Constituição diz que é só até 20%. Isso é para quê? Para mais. A gente conversou na semana passada, os cargos em comissão, enfim, infelizmente são aqueles cargos que os caras usam para troca de favores, né? Ah, então, não, melhor manter alguns, né? Nessa situação, a Constituição diz assim, ó, reduziu em até 20%. Opa, ainda estou gastando mais que o teto. Esse aqui é o teto, ó. Esse aqui é o teto. Teto só pode gastar até aqui, ó. Mas o governo está gastando mais do que deve. Ah, vou cortar até 20%. Cortou. Mas ainda está pagando, gastando mais do que deve. Nessa situação, vai para a segunda etapa. Aqui também é triste, né? Aqui ele pode mandar embora servidor público não estável. Você, mas não estável. Pessoal, isso aqui é uma sacanagem. O cara fez concurso. O cara fez concurso ainda. Estava no estágio probatório, naquele de 3 anos. E o governo está gastando mais do que deve, pode mandar embora. Olha só que absurdo. Isso está escrito na Constituição. Nessa situação não estável, pode ser mandado embora. Qual é o limite? Não tem. Não tem limite. Ele pode mandar embora não estável quanto eles quiserem, até enfim, cumprir a meta. André, mas não conseguiu. O governo mandou embora os não estáveis, mas ainda está devendo. Quer dizer, devendo não, ainda está gastando mais do que deve. Pessoal, isso aqui é um absurdo, porque nessa condição aqui o governo está praticando crime de responsabilidade. Então, para ele não ser acusado de crime de responsabilidade, ele pode mandar embora o servidor. Artigo 169 da Constituição. Agradeço o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Foi uma emenda constitucional de 19 de 98 que trouxe essa boa e velha situação. É verdade. Nessa situação, o terceiro e último derradeiro. Mandar embora servidor público o quê? Estável. Ficaram assustados? É isso mesmo. Pessoal, recentemente a gente viu alguns prefeitos. Mas prefeito pode usar isso? Pessoal, prefeito pode usar isso, governador pode usar isso, e presidente da República pode usar isso. Basta que eles estejam gastando mais do que podem com o funcionalismo público. Pessoal, eu sei que isso aqui parece assim assustador pra gente, mas nenhum governo hoje está gastando mais do que pode. É tudo conversa fiada, é tudo caô. É para jogar o terror na gente e na sociedade. Tá gastando muito com servidor, que não sei o quê. Não tá. Porque se estivesse gastando mais do que podia, as pessoas já tinham ido para a rua há muito tempo. Porque está escrito na Constituição. Então não tem muito mistério. Beleza? Então se cair na sua prova como já caiu. O estável tem limite? Oi? Sim, o estável não tem limite. Está no material de vocês, ó. Tá naquela primeira folha. Não tem limite, não. É um absurdo, né, cara? Cara, isso aqui é outro. Cara, ele é ridículo. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só. Isso é triste. Só tem limite pro esquema, rapaz. Tá aqui, ó. É a primeira página do material de semana passada, ó. Artigo 169, ó, parágrafo 3º, ó. Artigo 169, parágrafo 3º, ó. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, porque o artigo 169 fala com a despesa, né? Despesa com funcionalismo público, tá? Aí ele fala assim, ó, parágrafo 3º, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado em lei complementar, referido no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Olha que legal. São essas 3 providências aqui que eu coloquei, pessoal. Tá aqui, ó. E inciso 1º, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Cara, ele tinha que ser 100%, filho. Mas não, até 20%. Cortei até 20%. E ainda estou devendo. Corta o resto. Não, deixa esse pessoal aí. Vamos cortar. Isso aqui é uma sacanagem, não estável. Está escrito, ó, nesse segundo, ó. Exoneração dos servidores não estáveis. Preste atenção com a expressão, é exoneração, não é demissão. Sabe por quê? Porque o servidor não fez nada de errado. Demissão é para quem faz coisa errada. Você não fez nada de errado aqui. Você tem só que deixar o cargo. Então você deixa através do quê? Da exoneração. Pessoal, é claro que nessa situação aqui o governo tem que justificar porque está mandando você embora, né? Está te exonerando. E aí, olha só o parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar que fala do teto, né? Enfim, o servidor estável poderá perder o cargo, vírgula. Mas aí tem que explicar, né? Tem que justificar, claro, pelo menos isso, né? Ó, vírgula, desde que é o ato normativo motivado. Pessoal, é como tudo na administração pública. A administração pública sempre tem que motivar os seus atos, né? A administração pública só não motiva os atos de exoneração de cargo em comissão. Se você ocupa um cargo em comissão e vai ser exonerado, ele não precisa dizer por que está te exonerando, porque o cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Mas nesse caso aqui, exonerar você aqui, qualquer dessas situações, tá? Ele tem que explicar os motivos. Pô, principalmente, cara, no estável, você tem que ter uma boa explicação. Beleza, pessoal? E os parágrafos 5º e 6º falam sobre uma situação que envolve o servidor estável, como se fosse uma certa garantia. Aqui é interessante que se o servidor estável for mandado embora por causa dessas circunstâncias, o servidor tem direito, olha só que legal, a uma indenização. Ué, indenização? Ué, mas servidor público não tem aquele negócio de fundo de garantia, não tem aquele negócio, não, eu sei que não tem. Mas a Constituição diz que nessa situação excepcional, se você vai ter que deixar o cargo, você vai receber uma remuneração, né? Uma remuneração por ano de serviço. Ou seja, se você, sei lá, já é servidor estável já há 10 anos, sei lá, 20 anos, você recebe o quê? 20 vezes, ou seja, uma remuneração. Está escrito aqui na parte de baixo. Ó. O servidor que perdeu o cargo nessa forma, né, fará jus a uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Beleza? E o parágrafo 7º, né, que é o último, faz assim, ó. Ele diz assim, ó, o 6º, o cargo objeto de redução previsto no parágrafo anterior será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. É muito justo. Já que extinguir o cargo para economizar, eu não posso criar outro cargo semelhante e começar a pagar as pessoas para ocupar aquele cargo. Porque o cara saiu justamente caso que ocupava um cargo que foi desnecessário, então eu não posso ficar aí criando um cargo. É como se fosse uma garantia, ó, tem que ficar 4 anos. Ué, então se passar os... Aqui não dá para copiar, né? Se passar os 4 anos, eu consigo ocupar o trabalho? O governo consegue ocupar o trabalho? Sim, passou 4 anos. Beleza, pessoal? Então cuidado com essa aí. Essa é uma questão que quando cai, muita gente erra. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos fazer rapidinho, a questão 10. Vamos fazer a questão 10 e a questão 12. Olha só a questão 12, principalmente. Pessoal, a questão 12 quase ninguém marcou. Porque achou assim, ué, que isso, tá maluco? Excesso de gasto orçamentário? Não existe isso. Caiu, concurso, ó, do Estado do Rio. Essa é tristeza.